Nessa noite eu quero conversar um pouquinho com vocês. Já não, como disse, não quero pregar mais, quero só conversar um pouquinho sobre a simplicidade do Evangelho. Eu pedi para o Diego colocar ali o tema: o Evangelho é simples. Eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm na atualidade, neste mundo de complexidades, porque nós vivemos em um mundo complexo, um mundo cheio de regras, cheio de direcionamento, de influências. Vivemos em um mundo em que ouvimos muitas vozes. Com o evento aí da internet ou das redes, né, na internet, nós ouvimos, parece que temos muitos doutores, muitos mestres, mas todos eles têm em si a visão, ou a sua maioria tem a visão de complicar o simples, de tornar difícil o que é fácil. Pode ver, são nomes complexos para chamar a atenção do ouvinte. São informações que parecem ser novas, e isto os mensageiros têm usado jogos verbais para anunciar um evangelho diferenciado, um evangelho que não é mais o evangelho da simplicidade do Cristo. Um evangelho que atrai por propostas que são propostas que em si estão cheios de sofismas. Ou seja, para quem não conhece a palavra sofisma, está cheio de falsificações, cheio de filosofias vãs. Nós vivemos um momento difícil, é um momento complicado. Um diz que é de um jeito, outro diz que é de outro jeito, ao ponto de parecer que o fundamento dos profetas e dos apóstolos foi totalmente soterrado pela argumentação filosófica da atualidade. Parece que as coisas já não são o que eram, quando na verdade o evangelho bom e simples do Cristo continua o mesmo. Mudam as eras, mudam os tempos, muda-se a cultura, a língua ou a linguagem é dinâmica, é uma ontem, é outra hoje. As coisas se modificam diante do nosso olhar, se transformam no processo da própria existência, tudo vai se transformando, mas o evangelho continua simples. O evangelho não pode mudar, não tem como mudá-lo, ele vai ser sempre o mesmo. Alguém pode até estranhar o que pregamos e a forma como anunciamos o evangelho, mas não vai nunca poder falar de nós que nós complicamos o evangelho. Não. Porque continuamos pregando e anunciando o evangelho simples. O evangelho puro. Essa é a realidade. Ainda que há uma tendência no coração humano de querer complicar o simples. Há uma tendência de repudiarmos o simples. Eu já vi casais que se separaram
porque um dos cônjuges era muito simples. O outro era cheio de ideias, tinha uma visão complexa do relacionamento, mas o outro, o seu oposto, era simples, gostava da vida simples, levava a vida com simplicidade, e acabou que não houve mais compatibilidade na convivência. Ou seja, um buscava uma vida complicada, complexa, alta, entendeu? Inventou para aquilo que podia ser simples, enquanto o outro disse: não, eu não vou me mover da minha simplicidade. A vida para mim é boa como é. A vida é maravilhosa do jeito que a vida é. Eu não preciso complicar a vida. Estão fazendo isso atualmente com o Evangelho, complicando o Evangelho, confundindo o Evangelho. E o que eu estou falando aqui nessa noite não é algo novo, não. Aproximadamente ali pelo ano 70, ano 65, ano 70 depois de Cristo, vários filósofos e doutores e mestres daquela época, estamos falando aí de quase 2000 anos atrás, criaram argumentos, filosofias, e trouxeram pregações e invenções para dentro da igreja de Coríntios, uma das cidades da Ásia Menor, igrejas estabelecidas por Paulo, apóstolo de Jesus. Paulo teve que ter o cuidado de orientar a igreja, teve que ter um zelo, que ele chama no capítulo 11, no versículo 2, ele diz: estou zeloso de vós com zelo de Deus. Eu estou zeloso por vocês com um zelo de Deus. Eu estou tendo um cuidado, eu estou sendo atraído por um amor, envolvido, impulsionado por um amor que faz com que eu cuide de vocês de uma forma caprichosa. E aí no versículo 3 ele diz: olha, porque eu estou carregando dentro de mim um temor, um receio, estou receoso, porque eu temo que assim como a imaginação serpenteando enganou Eva, como a imaginação que serpenteava sobre a mentalidade de Eva, que tinha uma vida boa, uma vida simples, uma vida graciosa, no Gran Éden, no Jardim das Delícias. Aquele serpentear da imaginação fez com que ela se corrompesse em seus sentidos. E estando bem, ficou mal. Vivendo bem, passou a entregar-se a uma vida de mal. Conhecendo bem, foi conhecer o mal. E dentro desse processo de complexidade, de imaginações, de ideias, teve a sua mente totalmente corrompida. O que em diálogo faz o mesmo Adão, ou Adão, o primeiro humano. Que não tem nada aqui de machismo, a mulher é culpada disso. Não. São humanos que em sua imaginação têm os seus sentidos, a sua capacidade de discernimento, a sua capacidade de escolher entre bem e mal, corrompidos. E se há uma corrupção dos sentidos, então também já não há uma eficácia nas suas escolhas.
não havendo eficácia, eficiência nas suas escolhas, as escolhas são feitas de forma equivocada. Se eu me deixar corromper em meus sentidos, o meu discernimento vai ficar ruim, não vai ser bom. Eu vou me tornar incapaz de fazer escolhas de coisas boas. É o que está ocorrendo atualmente. E Paulo disse: eu tenho um zelo aqui e me leva a um receio de que haja muita imaginação em vocês. E essa imaginação leve vocês a uma corrupção da mente, dos sentidos. E, consequentemente, vocês se apartem daquilo que é mais precioso, a simplicidade do Evangelho de Cristo. Veja que coisa interessante, que às vezes passa sorrateiramente desapercebido por nós. O Evangelho é simples, mas nós podemos apartarmos-nos da simplicidade desse Evangelho, e aí complicar o nosso convívio, complicar as nossas reuniões, nos encher de desejos. Ao voltar à fábula, como você queira, a parábola, se quer assim, ou a metáfora do Gênesis, o que primeiro atrai Eva é o olhar para o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aliás, primeiro começa em sua imaginação a discussão. Será que o que Deus falou está certo? Será que se nos alimentarmos do bem e do mal, morreremos mesmo? Pois o fruto do bem e do mal é agradável, é belo, é desejável. E não falta quem diga que tudo que é proibido é mais prazeroso, é mais saboroso, é mais gostoso. Não é assim? Não existe essa argumentação no meio popular? Tudo que é proibido é mais atrativo, mais saboroso, mais gostoso. É assim. Porque aguça a imaginação. Porque instiga o desejo. Porque provoca a vontade. Então, muitas vezes, troca-se o Evangelho por outras coisas, porque se vê o Evangelho muito simples. Agora, não confunda-se, há coisas complexas, grandes, bonitas, maravilhosas, instigante, desejável, que não funciona. Mas o Evangelho de Jesus pode ser simples, mas funciona, não falha, dá certo. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí que vem a grande pergunta: eu quero algo duvidoso? Ou eu quero para mim algo que funcione? Eu quero belas cartas, gramaticalmente complexas, belas, com escritas lindas, poeticamente louvável, mas que não funciona. Histórias de amor que não se realizam, promessas que não se concretizam, ensinos que não têm eficácia no seu fim,
direção que não me leva a lugar nenhum. Doutrinas que me tornam insensível para com o outro e que tiram de mim o que há de mais belo a partir de Deus, o amor. É isso que eu quero para mim? Ou eu quero a simplicidade do Evangelho de Cristo, que me instrui na justiça, que me enche do amor de Deus, que faz se realizar no meu dia a dia a verdade, a realidade da própria vida, que elimina de mim todas as mortes, todos os tipos de morte. A morte da amizade, do relacionamento, do companheirismo, do encontro de irmãos. O Evangelho de Cristo promove tudo isso para mim. Então, o Paulo tinha toda a razão quando disse: eu estou receoso em meu zelo de que em vocês serpenteie a mesma serpente que serpenteou em Eva, e que as vossas imaginações, a busca sem nunca estar satisfeito, possam corromper os vossos sentidos. E vocês cheguem ao ponto de acreditar em tanta coisa que passam a desacreditar da verdade. Porque quando se anda atrás de promessa aqui, promessa ali, de profecia daqui, profecia de lá, revelação daqui, revelação de lá, mensagem daqui, mensagem de lá, de repente vai levar um choque mental, um choque intelectual, um choque psíquico, um choque espiritual, e pode chegar às vias do ateísmo. Não dá para acreditar em mais ninguém. Vi várias pessoas fazer isso. Não acredito em mais nada. Não ponho fé em mais nada. Esse é o resultado do caldo filosófico, da complexidade daqueles que fingem pregar o Evangelho, mas misturam sofismas, falácias e usam frases do Evangelho só para atrair os crentes desavisados, a fim de corrompê-los o sentido. Quem vai atrair um crente com satanismo? Quem vai atrair um crente com a mensagem do Espiritismo? Quem vai atrair? E eu estou falando aqui de um crente dentro da relação daquilo que a maioria dos crentes se declaram evangélicos. É bom tirar aqui a palavra crente, porque ela não é cabível dentro desse contexto, mas colocar. Obviamente que ninguém leva um evangélico a ouvir a doutrina espírita, a ouvir a doutrina católica, ou a ouvir qualquer outra doutrina, se abertamente impor a ele essa doutrina. Ele vai repudiar de primeira? Assim como um católico não vai ouvir, não quer saber da doutrina evangélica? Não quer. E eu poderia aqui fazer cruzamentos da busca no entendimento de todos, que ficaria sempre um repudiando o outro. Mas você já parou para pensar que quando vamos nos assentar e conversar da simplicidade do Evangelho de Jesus, tudo se modifica? Em Cristo todos convergem. Em Jesus Cristo todos se unem.
Em Jesus Cristo há unidade, amor, há exercício de bondade. Por isso, o bom e velho evangelho, o evangelho simples do Cristo, é o que precisamos atualmente. Obviamente, para poder levar alguns incautos, despercebidos, alguns que dormem, alguns que não são vigilantes no processo da sua relação com Cristo, o que se faz? Se apresenta algo novo, com sofismas, com falácias. Então acrescenta-se a belas frases, algumas frases de Jesus fora de contexto. E aí pronuncia-se a frase relacionada a Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pega-se, escolhe-se as mais belas, as mais suaves, as mais graciosas, e mistura-se com o intento daquele que veio para enganar, com a intenção daquele que quer pegar teu dinheiro, daquele que quer te promover sem nenhuma base, quer te promover a partir de si mesmo. Estás abençoado. Vem cá, vou botar minha mão sobre a tua cabeça e tu vai embora um super-homem, uma mulher maravilha. Porque Jesus disse: eis que vos dou poder. E os caras não sabem qual é o poder que Jesus deu. Não sabem que não é assim que funciona, que não foi assim que Jesus fez, que não foi dessa forma que os apóstolos pregaram o evangelho, porque eles não andaram atrás do dinheiro de ninguém, não cobiçaram bem algum de qualquer pessoa, eles doaram a vida, eles se entregaram pelo evangelho que pregavam. Mas lamentavelmente vivemos em dias que o que mais se busca é dinheiro do outro. A correria pelo dinheiro, que aliás, nas Escrituras, foi a única coisa que Jesus chamou de Deus. Você já ouviu aquela frase assim, equivocadamente, né? O Deus deste século, é o diabo. O diabo é o Deus desse século. Não está escrito isso. Não está escrito isso. Entendeu? Mas o dinheiro Jesus chamou de Mamon. E Mamon é o Deus riqueza. O Deus deste século. A busca da riqueza, o desejo da riqueza, o acumular pelo acumular, a perda dos sentidos que leva um homem, uma mulher, esgotar-se de tanto trabalhar para acumular e dizer que tem. Só por isso. Quando o grande mestre, entendendo de vida muito mais do que todos nós, mostrou que a vida é mais do que a roupa, é mais do que o corpo, é mais do que os recursos financeiros acumulados, é mais do que tudo, melhor do que tudo é a vida. Viver é a bênção. Viver é a grande dádiva do Pai. Foi a grande promessa de Jesus. Não quereis vir a mim para terdes vida? Ele falou de vida com abundância, vida que é tão forte, tão potente, que se derrama. E disso ele tratou que a vida que ele tinha para viver e para doar, era como uma fonte de água viva, que jorrava no interior, pois ela não vem de fora. Ela não é o que qualquer homem ou mulher promove a partir de fora,
mas é o segredo de um poço que se cava dentro. E um poço não de escassez, um poço interno, não de tristeza, não de angústia, não, um poço de alegria, um poço de gozo, de satisfação, de prazer. Neste aspecto, é um convite para voltar ao Gran Éden, que você aprendeu e eu aprendi lá atrás também. O jardim do Éden, não tem nada a ver, é o jardim da fertilidade, o jardim das delícias. Ora, se é o jardim da fertilidade, é o jardim da vida que jorra, da vida que brota. O apóstolo João, em seu escrito no Evangelho de João, ele diz, sabe do que ele estava falando? Que eram essas águas, essa água viva e essa vida jorrando. Ele estava falando do Espírito que haviam de receber aqueles que nele creem. Oh, meu Deus! Ele está dizendo, aquele que confia nos seus ensinos, na sua doutrina, na sua orientação, no seu Evangelho. Estes recebem dentro de si o Espírito do Cristo, a energia do Cristo, o poder do Cristo. Não é ele está aqui, ele está ali, ele está lá. Não. Não é dessa forma. Não é místico. Ele está falando de força interna, de entendimento. Ele está falando de conscientização. Espírito, sopro, pneuma, ruá, sopro que entra em mim. E ele chegou a dizer, Jesus disse, as palavras que eu tenho falado para vocês são espírito e vida. Ou você pode ler assim, espírito de vida. Cada palavra dele, simples, ele não rebuscou. Eu estava meditando sobre isso. E eu lembrei-me de quando fui aprender o alfabeto. E a professora, dona Marlene, ela, depois de treinar cada aluno, a sua coordenação motora, como eu já falei aqui, fazendo bolinha, entende? Todos aqueles processos ali, treinada a coordenação motora, ela começa a treinar o gravar da letrinha. A, E, I, O, U. Se você consegue ler, se você consegue escrever, e você pode ser escritor de grandes livros. Pega uma enciclopédia inteira. O autor daquela enciclopédia passou primeiro pelo A, E, I, O, U. Você está vendo? O que Jesus trouxe para nós foi o A, E, I, O, U da vida. Então não espere e nem se frustre se a buscar o Evangelho você encontrar muita simplicidade no que está sendo dito. O que pode te levar, nesse mundo de complexidade, a pensar que aquela simplicidade não funciona. Se formos à matemática, ninguém jamais chegou à complexidade das grandes equações matemáticas. Um físico, em todas as suas descobertas, não chegou ao conhecimento que possui hoje, sem passar primeiro pelo 1 mais 1. Pelo 1 mais 2. Ele não chegou à complexidade de seus escritos, de suas publicações, capazes de construir
um foguete e viajar até a Lua, ou de preparar sondas com robôs capazes de pousar em Marte. Esse cálculo complexo que nos assustaria de olhar o quadro matemático destes homens. Nós íamos olhar e tantos símbolos e sinais que nos espantaria, tamanha complexidade, mas nenhum deles chegou ali sem antes decorar a tabuada. 1 vezes 1, 1 vezes 2. Quem não sabe isso, irmão, diz, pois é. O problema é, quem despreza isso nunca chegará naquilo. Quem despreza o A, E, I, O, U, nunca lerá um livro. Quem não aprende as consoantes B, C, D, jamais vai ler uma frase. O que estou passando para vocês? O Evangelho é simples. Faça o A, E, I, O, U do Evangelho. Aprende o B, C, D do Evangelho. Decore a matemática de 1 do Evangelho. Faça as continhas básicas de 0 mais 1, 1 mais 0, de 1 mais 1, de 2 mais 2 do Evangelho. E não olhe para o fruto da ciência do bem e do mal que se coloca diante de vocês através de coaches, de homens que se dizem inteligentes, de homens que se fizeram mestres de si mesmos, de homens que dizem que ganharam muito com ideologia essa, aquela. Fuja! Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Estes que trazem coisas que, como eu disse, vocês sabem que o ser humano se admira daquilo que ele não entende. Concordam? Alguém fala uma palavra que você nunca ouviu. Você, poxa, como é inteligente, hein? Aí vem, nem ele não sabe o que está falando. Uma vez cheguei na prefeitura de Itajaí e um certo moço veio com umas frases que pareciam uma coisa extraordinária. Devido às conjuminências píporas, potéticas, perpendiculares, da colocação gabarital, espertifárica. Esse moço ali, entendeu? Era o meu chefe lá na prefeitura e ele saiu com essa, entende? Eu decorei aquilo tudo, porque achei muito lindo, muito inteligente. Até que eu fui ao dicionário e a maioria daquelas coisas não tinha sentido nenhum. Como é aquelas argumentações lá, ecterocéfalo. E aí a pessoa ouve, né? Poxa, que homem sabe, que homem... Nem ele não sabe o que é isso. Você entende? E é o que está acontecendo atualmente. As pessoas inventam uma porção de coisas, de falácias, de mentiras, e apresentam para as outras pessoas, e elas que desprezaram a simplicidade do Evangelho de Jesus, começam a se alimentar dessa complexidade. E por que há um zelo em nós que pregamos o Evangelho simples? Há um zelo porque a gente sabe aonde isso vai acabar. Voltando à metáfora do Gênesis, o fim da complexidade do alimentar-se da ciência do bem e do mal é uma terra de cardos e espinhos. É uma expulsão do jardim das delícias. A humanidade parece que nunca chegou a tamanha inteligência, não é verdade?
E, no entanto, é a era de maior enfermidade da alma que já se viu falar. Como diz o irmão Nivaldo, lembrando a Escritura, buscaram para si doutores conforme os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências. Se você buscar alguém que vai falar para você o que você quer ouvir, você vai estar mal. Eu não gosto do irmão Adilson, eu não gosto do fulano de tal, porque eles falam muita verdade assim na cara da gente. O que tu quer, mentira? Por acaso a mentira te liberta? Por acaso a mentira te cura? Por acaso a mentira te faz um ser melhor? A mentira te dá estabilidade na vida? A mentira te faz crescer? Onde te levará a mentira? Ela é filha de quem? Não é filha de todos os adversários? Ora, a verdade liberta. A verdade nos confronta. A verdade nunca nos despreza. A verdade se estabelece no tempo e no espaço. A verdade realiza em nós coisas maravilhosas. Se a verdade dói em seu princípio, ela é tipo as dores de parto da mulher grávida. Dói, mas me faz sorrir depois. Ou não é assim? Não chegam as mulheres na hora de ter os seus filhos, cheia de dores, às vezes gritando de tanta dor, mas logo em seguida, quando nasce a criança, não tem a mãe o prazer de abraçar o filho que nasceu, não o beija, não valeu toda a dor. Assim é a verdade que o Cristo traz para nós. A verdade nos faz novas criaturas, a verdade nos cura de nossos males, a verdade nos estimula, nos dá força, a verdade permanece para todo sempre. A verdade nunca falha. Oh, glória a Deus! Nós precisamos amar a simplicidade do Evangelho. Nós precisamos gostar da simplicidade do Evangelho. Nós precisamos parar de admirar o fruto proibido. Porque se nós ficarmos admirados com o fruto proibido, nós vamos comer dele. Se nós começarmos a achar lindinho o fruto proibido, e se nós começarmos a imaginar que as coisas não são bem assim, mas são daquele outro jeito, e se nós começarmos a pensar, olha, o Evangelho é muito bom, é muito legal, mas eu preciso de alguma coisa que complemente o Evangelho, nós vamos colocar a mão no fruto proibido. E eu te digo mais dessa noite, se colocarmos a mão no fruto proibido, nós arrancaremos ele. Você sabe que eu estou usando uma metáfora, fazendo uma comparação, porque na verdade é que se eu der ouvido às minhas imaginações e não crivá-la, testá-la através da simplicidade do Evangelho, eu acabo me alimentando de tudo quanto é porcaria que estão servindo aos seres humanos neste século. E ao me alimentar de tudo que tem por aí, eu corrompo os meus sentidos. E ao corromper os sentidos, eu não sei mais discernir. E não sabendo mais discernir, eu posso casar e descasar, casar de novo, descasar, eu posso adulterar, eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso tudo. E se eu posso tudo, segue-se que Cristo morreu em vão. Não valeu a pena a sua mensagem. Foi bobagem a entrega da sua vida. Se eu posso tudo,
jogue toda a Escritura fora. Se eu posso tudo, eu não preciso de Deus. E se eu não preciso de Deus, eu sou um ateu e à toa. Essa é a grande verdade. Então, não se aparte da simplicidade do Evangelho. Não se aparte daquilo que falamos domingo passado. Nos convém cumprir toda justiça. Nos convém seguir o Mestre. Nos convém amar a Deus sobre todas as coisas. Amar. Nos convém amar uns aos outros como a nós mesmos. Nos convém alimentarmos-nos da árvore da vida. A árvore da vida é a árvore da verdade. Oh, glória a Deus! Nos convém nos comprometer com Deus. Ó Senhor, uma vez tu falou, 2 vezes eu ouvi. Você sabe o que isso significa? Deus fala uma vez e dentro de mim fica o eco da voz de Deus. Uma vez tu falou, 2 vezes eu ouvi. Tu é o meu Deus, o meu Redentor, o meu ajudador, o meu Pai. A ti obedecerei. Seguirei a simplicidade do Evangelho. E aí fica lindo, porque a simplicidade do Evangelho é aquele fardo leve e o jugo suave que o Cristo prometeu para nós todos. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Essa sobrecarga nos dias de Jesus eram as doutrinas dos homens, eram as filosofias vãs, eram todo o dogmatismo que imperava através dos religiosos, que cada dia colocavam mais carga sobre o povo. Era o dízimo e as ofertas que os sacerdotes roubavam e que deixavam faltar comida para distribuir para o povo pobre, as viúvas, os órfãos e os desterrados. Nunca tinha para servir eles, mas arrecadavam cada vez mais do povo. Enchiam os seus próprios celeiros e deixavam vazios os celeiros do templo. Comiam o melhor dos sacrifícios e de forma desordenada apossaram-se daquilo que chamavam casa de Deus para fazer a sua própria casa e transformaram-na numa casa de bagunça, uma casa de profanos, uma casa de adúlteros, de sem vergonhas e ladrões. Isso era tão forte que Deus levantou o profeta Malaquias para profetizar contra os sacerdotes de Israel. E quando diz ali, roubará o homem a Deus? Vós dizeis, roubará o homem a Deus? Quem dizia? Os sacerdotes. E aí o Senhor diz, mas vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Os pastores pegam isso isoladamente, não falam do contexto do livro e dizem que quem não dá dízimo está roubando do Senhor. Mentirosos. Quem estava roubando do Senhor eram os próprios pastores e sacerdotes de Israel, que não davam destino certo para a arrecadação da congregação. Acumulavam para si, como hoje estão fazendo, pastor com jatinho, entende? Com Ferrari, com mansão, nos grandes centros do Brasil e nos grandes centros americanos. Ah, irmão, mas ele merece.
Ele merece, o salário dele é digno. Tem direito ao seu salário. Faça isso com o seu salário. Não com o dinheiro da arrecadação da igreja, que não lhe pertence. Aliás, todo pastor que se preze e que segue a simplicidade do Evangelho, não deveria nem chegar perto de dinheiro. Deveria passar longe do dinheiro da igreja. Você sabe por quê, né? Para não deixar nem dúvida para ninguém. Nem dúvida. Jesus recebia dinheiro e ficava com quem? Com Judas. E o Judas olhava para a sacola e disse, mas tem tanto dinheiro aqui. Vou pegar um pouquinho para mim. E pegou. E a Escritura diz que ele roubava da sacolinha de Jesus. Então está cheio de Judas hoje. Está cheio de Judas. Em Judas por tudo quanto é religião, tudo quanto é lugar, entendeu? Que só pensa em si. Então, meus amados, a simplicidade do Evangelho não exige de um pastor, de um apóstolo, de um bispo, de um sacerdote, nenhum carrão, mansão, porque o maior de todos os pastores, o supremo mestre, o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote dos sacerdotes, chamado Jesus Cristo, levou uma vida simples, sem escândalo, sem corrupção. Nessa noite, ao te falar isso aqui, estou só zeloso de Deus como Paulo, zelando por tua alma. Segue a simplicidade, leve a vida simples do Evangelho, faça as coisas. Eu não estou com isso dizendo que você não deve contribuir generosamente para ajudar pessoas, que você não deve doar nada para ninguém, não, pelo contrário. Eu estou dizendo para você que se você vê algum líder, seja ele quem for, querendo crescer e aparecer com o dinheiro da igreja, estanca, fecha a tua mão. Ah, irmão, mas aí Deus não me abençoa. Deus não te abençoa. Tu nasceu desse tamanho, entendeu? Tu era desse tamanho. Olha o tamanho que tu está aí. Tu acha que isso é o quê? Se Deus não tivesse te abençoado, tu ainda era desse tamanho. Entendeu? E para tu ficar desse tamanho aí, o quê? Não comesse? Não bebesse? Não vestisse? Não recebesse sol, não sei com quantos anos tu estás. Não importa se tu tem 80, 90, ou se tu tem 15, 10, 11, 2 aninhos. Durante todos os anos da tua vida não recebesse gratuitamente a luz do sol que te é necessária. Não recebesse água, não recebesse pão. Alguém não semeou e outro alguém não colheu para que chegasse o arroz, o feijão, a farinha lá na tua mesa. E tu acha que isso chegou lá como? Ah, eu trabalhei e ganhei, irmão. Eu disse, é? Pega todo o dinheiro do planeta e todo o ouro e prata do planeta e Deus diz assim, a terra não vai produzir. Pega, come ouro, come prata, come as notas de dólar que guardasse embaixo do colchão, vai lá e come, consegues? Então não vem cá me dizer que tu come por causa do teu dinheiro. Tu só come porque Deus te abençoou. Oh, glória a Deus! Tudo que temos nós devemos a Deus. Não tem nada em nós que nós não deva a Deus. Ah, eu me esforcei muito e a minha mão me energizou e eu ganhei. Bobagem. A energia da tua mão já vem de Deus.
A habilidade que tens já veio de Deus. Se tu tem a capacidade de transformar 1 em 2, isso já veio também de Deus. Eu vou mais longe. Isso é a simplicidade do Evangelho. Para te conscientizar e conscientizar a mim o quanto nós dependemos de Deus. Se tu tem uma esposa, sabe quem é que trouxe ela para cá? De mundos desconhecidos e ocultos. Distante, de muito longe do teu entendimento. Alguém a trouxe para cá. Tu sabe quem foi? Quem trouxe a tua esposa? Deus. Deus. Se não fosse Ele, tu não a terias. Tu é casada, irmã? Tens um esposo? De onde ele veio? Quem o trouxe até aqui? Quem promoveu o encontro? Quem fez com que os caminhos se cruzassem? Quem despertou o olhar? Então agradeça a Deus pelo teu esposo, irmã. Agradeça a Deus pela tua esposa, irmão. Tens filhos? Eu tenho, irmãos, mas é um rebeldezinho. Papai do céu te premiou. Deus trouxe ele para ti, para testar tua valentia, tua paciência. E tem uma coisa: nós vamos dar conta de cada um deles diante do Senhor. Nossos filhos, nossa filha ou filhas, nós daremos conta para o Senhor, porque são herança de Deus. A mídia é toda feliz, ainda que o churu incomode. Não é, mídia? Entende? Então, quem deu foi o Senhor. É interessante, Deus nos deu uns para os outros, por isso Ele diz: amai uns aos outros com amor fraternal, sejam amigos uns dos outros. O mesmo Criador criou todos nós. Amém, queridos? Eu vou deixar essa palavra com você nessa noite. O Evangelho é simples. Você pode também falar assim: vou dizer uma coisa, para quem você encontrar na rua, esse rapaz, aprendi uma coisa, o Evangelho é A, E, I, O, U. O Evangelho é um processo de tabuada de 1. Quem não sabe a tabuada de 1? Pode ser que alguém não saiba, né? Pode ser que alguém não saiba a tabuada de 1, mas sabe 1 mais 1. Vocês entenderam? Fique com essa palavra. O Evangelho é simples, como 1 mais 1. Como 1 vezes 1. Como A, E, I, O, U. Como A, B, C, D. O Evangelho é simples. Louvado seja Deus. Dá para nós viver o Evangelho. É possível viver o Evangelho. Dá para se alegrar com o Evangelho. Transfira o Evangelho para o teu viver. Faça do Evangelho a tua vida. O Evangelho de Cristo. Faça dele a tua vida. Transforme ele em teu alimento. Te energiza com ele. Viva a vida no Evangelho. E seja muito, mas muito feliz. Glória a Deus. Que tu possas te conscientizar disso. Eu estou conscientizado disso. Eu estou falando, eu não gosto nunca de falar, você já deve ter notado isso. Para ti, tu, tal, eu não gosto. Hoje eu estou falando assim, porque tudo isso que eu estou falando já é para mim. A frase, o Evangelho é para mim, é de autoria minha. Porque faz anos que eu disse: o Evangelho é para mim.
Essa simplicidade é para mim. Esse tipo de vida é para mim. Se ninguém mais quiser, é meu. Mas quem quiser, eu vou repartir. E eu estou repartindo nessa noite. Ok, amigos? Que Deus continue, dia após dia, vos agraciando com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Amém?